Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Henrique Cassiaro, sou responsável por dar as aulas de pilotagem de drones presencial e também dou suporte aos alunos nos cursos de pilotagem e empreendedorismo online. Então, agora nós vamos falar sobre alguns acessórios que podem ser muito importantes na hora de você fazer o seu pré-voo e na hora de fazer a captação das suas imagens. Agora a gente vai falar sobre 4 acessórios que podem te ajudar e muito, seja na fase de preparação de voo ou na fase de captação de imagens. Nesse primeiro slide aqui, você pode ver uma comparação de uma foto com filtro do lado esquerdo e uma foto sem filtro do lado direito. Na sem filtro, você pode perceber na luminosidade aqui acima das nuvens que é muito alta e ela acabou se refletindo no lago. E com filtro, a luminosidade está menor e acabou não refletindo no lago. E o que o filtro pode te ajudar no seu trabalho? Bom, se você, por exemplo, vamos ver um cenário agora. Um cliente pediu um pacote de 30 fotos. Você foi, fez as 30 fotos, porém estava sem filtro e num dia com muita luminosidade. Suas fotos saíram parecidas com essa. Você não pode entregar uma imagem para o seu cliente dessa maneira. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai gastar muito tempo no tratamento da imagem, na edição da imagem, tá? Então, você vai demorar muito mais tempo para entregar esse material para o seu cliente, o que você poderia estar usando esse tempo para desenvolver outras partes da sua empresa, como o site, uma campanha de marketing, desenvolver redes sociais, captação de clientes. Então, o filtro ele vai te trazer uma economia de tempo, que consequentemente pode ser uma economia de dinheiro a longo prazo, tá? E existem 2 tipos de filtros que a gente utiliza nos drones. O primeiro é o filtro ND. E o que é o filtro ND? Ele é um filtro de densidade neutra, tá? Ele é um vidro semi-transparente que você pode acoplar na lente do seu drone, seja por encaixe ou rosca. Na linha Phantom 4, na linha Mavic 2.1, ele é feito por rosca. Então, o que você tem que fazer? Você desrosqueia a lente que já vem no seu equipamento e rosqueia o seu filtro ND. Na linha Mavic 2 Pro, ele é feito por encaixe. E como a gente sabe que a câmera é uma das partes mais sensíveis do seu equipamento, você tira com bastante delicadeza, segura a câmera e encaixa o filtro, tá? Tudo feito com delicadeza, vai dar certo. Os filtros NDs, eles são classificados pela sua capacidade de redução de luz. Ele é como se fosse um óculos de sol do seu drone, tá? Ele é classificado pela sigla ND, que pode ser ND2, ND4, 8 ou 16. Quanto maior o número de ND, maior será a capacidade dele de bloquear a luz em um número de X de paradas. Por exemplo, o filtro ND2, ele reduz em uma parada. Quando que eu vou usar o filtro ND2? Quando está um dia ensolarado, mas ainda tem bastante nuvem no céu. Tá? O ND2 ele pode ser um grande parceiro para você, porque não precisa estar um dia com muita luminosidade, então pode ser algo rotineiro que você utilize. Tá? O filtro ND4 e ND8 é quando a luminosidade está muito maior, e principalmente se você estiver em locais que tem lagos, rios, se você está fazendo essa captação numa região de praia, onde tem um poder de reflexibilidade maior, a gente aconselha a utilizar ou sempre levar na mala o filtro ND4 e 8. O filtro ND16 são para situações com luminosidade extremas. Por exemplo, região norte, nordeste, o filtro ND16 cairia muito bem para você utilizar no seu equipamento. Tá? O filtro ND2 reduz em uma parada, o ND4 em 2, o ND8 em 3 e o ND16 em 4 paradas. E a gente também tem outro filtro chamado filtro polarizador. E o que ele faz? O filtro polarizador ele reduz o brilho e aumenta a saturação da sua imagem. Ele é um outro acessório que pode ser um grande aliado para você nas suas filmagens, para você não gastar tanto tempo, de novo, não gastar tanto tempo no tratamento de imagem. Tá? E também existe alguns filtros que são 2 em 1. Por quê?
Como você pode ler aqui embaixo, existem filtros que são ND/PL, ou seja, é o filtro de densidade neutra mais o polarizador. Ele vai te economizar mais tempo ainda na pós-edição, no tratamento de imagem, e ele vai te dar imagens fantásticas, tá? Então, por exemplo, você pode ter um filtro que seja o 2 em 1, que seja ND2/PL, ND4/PL, 8/PL ou 16/PL, tá? Esses dois filtros que eu falei para vocês, a gente sempre indica e aconselha da marca Polar Pro. Tá? É uma qualidade muito boa, é um preço relativamente acessível e é o que a gente utiliza na maioria das nossas filmagens. Um conjunto de filtros desse, de densidade neutra, você geralmente vai encontrar um kit com 3 filtros por em torno de R$ 600 a R$ 800 no Mercado Livre. Lembrando de sempre escolher vendedores que estão bem cotados no Mercado Livre. E para filtros polarizadores, a gente geralmente encontra por um valor de R$ 900 a R$ 1.100, R$ 1.200. É um pouquinho mais salgado, porém pode ser um grande investimento para você. Você tem que analisar principalmente a região que você está voando e oferecendo seus serviços. Agora, passando um pouquinho para os acessórios que a gente utiliza para pré-voo, para fazer a análise do seu voo, a gente vai falar um pouquinho sobre o anemômetro. E o que é o anemômetro? Tá? Ele é um instrumento de monitorização de meteorologia. Bom, resumindo, ele vai te dar a velocidade do vento no local que você está. E como a gente bem sabe, se você já está voando o seu drone há umas 5 horas ou até menos que isso, você já percebeu que o vento pode ser um grande inimigo, certo? Por isso que a gente tem a tabelinha aqui do lado, onde a linha Mavic, a Phantom 4 e a Phantom 3, elas têm o máximo de resistência ao vento de 29 km por hora. Isso é o que vem no manual da DJI. E o vento pode te trazer duas situações adversas. A primeira é que o drone ele vai ter que gastar muita bateria para compensar o arrasto que o vento está fazendo em cima do drone, para compensar a trajetória, e também vai ter um grande risco se você está perto de um empreendimento, de uma viga, de uma casa, de alguma estrutura, de vir uma rajada de vento e jogar o teu equipamento para cima do empreendimento, do local, do objeto, sem que você tenha tempo de recuperar. Então, a gente sempre indica a velocidade do vento de no máximo 15 km por hora. E o porquê isso? Porque a gente tem que lembrar que o anemômetro a gente vai fazer a medição em solo. E em solo a gente tem prédios, casas, montanhas, outras elevações que vão barrando o vento. Então, a velocidade do vento que você medir em solo vai ser sempre menor do que em voo. Se você medir em solo e já tiver em 17, 19, 20 km por hora, a gente não aconselha a subir o seu drone, porque com certeza lá em cima em voo a velocidade vai estar bem maior, tá? Então, isso serve até para questões legais. Coloque no seu contrato que você só voará se a velocidade máxima do vento for 15 km por hora. E nesse momento, o anemômetro vai ser um grande aliado seu. Um outro acessório também muito bom para a gente utilizar é o UAV Forecast. E o que ele é? Ele é um aplicativo que serve tanto para Android como iOS, leve, não vai ocupar memória no seu equipamento, e ele vai te dar todas as condições meteorológicas específicas para drone. Ele é um aplicativo desenvolvido específico para drones. Então, são todas as informações que a gente usa, que a gente necessita. Então, essa daqui é a cara do aplicativo, tá? Vou falar um pouquinho mais para vocês de como ele funciona. Aqui ele está aparecendo bom para voar em verde, porém, se não tiver bom para voar, ele vai aparecer uma mensagem em vermelho falando que não é bom para voar. Aqui ele vai te mostrar a hora do nascer do sol e do pôr do sol. E o porquê que a gente pode utilizar isso? Bom, às vezes um cliente ele pede para fazer uma filmagem, uma captação muito específica, que ele quer que o sol esteja batendo na face norte do empreendimento dele. Então, isso já é um recurso que você pode utilizar no aplicativo para ter uma noção da hora que vai nascer o sol ou se pôr. Tá? Principalmente para eventos de surf, que querem fazer um efeito diferente na sua captação,
pode ser um recurso muito bacana, um aliado bom. Aqui do lado é a temperatura, 27 graus Celsius, a velocidade do vento em 10 km por hora, a velocidade das rajadas de vento. A gente sabe que rajadas de vento também preocupam bastante a gente, tá? É um pouquinho mais difícil de medir, de prever, então é bem importante para a gente utilizar esse aplicativo e ter esse recurso, essa informação. A direção do vento, a probabilidade de precipitação, que está em 22% de chance de chuva, a capa de nuvem, que é a quantidade de nuvens no local que você está voando, a visibilidade horizontal, aqui está em 10 km, satélites visíveis. Bom, o número de satélites a gente já está acostumado, né? Você já está voando há algum tempinho, você sabe que a gente não pode decolar com menos de 8 satélites e o máximo é 20. Porque com menos de 8 satélites não é marcado o home point. E sem o home point, se der alguma perda de sinal, algum problema que a gente não consegue mais dar nenhum comando, ele não vai voltar, o seu drone não vai voltar para onde você decolou, tá? Então, no mínimo 8, no máximo 20, e aqui ele está mostrando quantos satélites tem na região, no caso 16. E índice KP, o que é o índice KP? É o índice de magnetismo, tá? Bom, magnetismo também pode dar um grande problema para a gente, uma grande dor de cabeça. Pode causar muita interferência entre a comunicação do radiocontrole e o drone, a transmissão da imagem. Então, o máximo que a gente indica voar de índice KP é de no máximo 3. Tá? Se você entrar no seu aplicativo e tiver 4 para cima, 4, 5 e 6, não voe. Tá? Pode ser um risco muito grande ao seu equipamento, além de que ninguém quer fazer feio na frente do cliente, certo? Bom, pessoal, essas foram algumas dicas, alguns acessórios muito importantes do AV Forecast. Ele é de graça, tá? E também você pode fazer a aquisição de um anemômetro que custa entre 80 a 110, 120 reais. Tá bom, pessoal? Muito obrigado e até a próxima aula.